povo se arrepender dos seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus.
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?
Cross está de volta. Agora se prepara. Tcharanã! Chegou o Cross no culto! Para a galerinha, gente grande, nós teremos atividades para nos ajudar a celebrar Jesus dentro do templo. Isso aí! Agora, ficar no culto também vai ser divertido. Quando você chegar no templo, vai receber uma missão especial para cumprir durante a celebração. Vai ser top, vai ser show, vai ser demais! Mas é só para crianças de 8 a 11 anos, viu? Gostou? Quer participar? Então procure um dos voluntários do Cross para mais informações. Tchau e até mais! Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Iniciamos a nossa celebração. Você já pôde conferir aqui as nossas comunicações para estar inteirado de tudo que está acontecendo na EBCT. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado por abrir a porta do seu lar para que nós estejamos juntos nesse espaço. Se você está acompanhando essa transmissão em outro horário, seja igualmente bem-vindo. Que Deus possa ministrar ao seu coração. Eu quero dizer a você que hoje à noite nós temos celebração presencial com a abertura da campanha de missões nacionais. Se puder, esteja conosco. E um detalhe, uma grande novidade, o nosso berçário funcionará a partir de hoje com voluntários para atender os bebês que chegarem até nós. É isso mesmo, os nossos voluntários estão de volta no berçário. Então você que tem filhos em idade, em ter idade, com 0 anos, 1 ano, você pode trazer o seu bebê, o seu neném, ele vai ser muito bem acolhido aqui no nosso berçário. E o Cross também está a todo vapor, recebendo crianças de 1 e 2 anos, 3 a 7 anos, a partir de 8 anos aqui no templo, no Cross, no culto, enfim, nós estamos trabalhando para que as nossas crianças também possam ser bem assistidas em nossas programações. Mas nós precisamos de mais voluntários, tá? Se Deus tocar no seu coração, você quiser contribuir, você que gosta de crianças, tem paixão por servir ao Senhor, quer trabalhar em algo na igreja, nos procure. Você será muito bem-vindo nesse ministério para trabalhar com crianças ou em outros ministérios. A porta está aberta e nós queremos você conosco. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por um novo dia, pela oportunidade de estarmos reunidos e também agradecendo pelos nossos aniversariantes. Na tela, aqueles que estão aniversariando nesta semana. Começamos hoje, olha aí o nosso irmão Jonatas Peixoto. O irmão Jonatas é aqui o nosso diretor de culto, ele que me auxilia nas gravações dos cultos pela manhã. Ele está aqui comigo agora, nesse momento. E ele faz aniversário nesse domingo, dia 5. Meu querido irmão, Deus abençoe a sua vida, completando aí 28 anos na presença do Senhor. Que você possa ter um novo ano abençoado em nome de Jesus. Hoje também é aniversário da Samila Souza e também do nosso irmão Sinésio Moura. Sejam abençoados, meus queridos irmãos. Feliz aniversário para vocês. Amanhã, meio do feriadão, hein? É a vez do nosso irmão Alexandre Ricardo, esposo da irmã Adriana Brito, pastor Jorge Gonçalves, que se tornou membro da nossa igreja recentemente e agora assumirá o Ministério de Missões da nossa igreja, da nossa irmã Rosa Ribeiro, todos estes fazendo aniversário amanhã. Que Deus os abençoe e os dê um dia feliz na presença do Senhor. No dia 9, aniversário do Antônio Augusto Neto, filho dos irmãos Nogueira e também da irmã Elsa. Antônio Augusto, que Deus te abençoe, o noivo, né? Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu novo ano, um ano cheio de emoções, né? Que você possa viver cada um dos seus dias na presença
do Senhor. Temos ainda, meus queridos irmãos, nesta semana, também no dia 9, a irmã Vanessa Souza, o João Pedro Santos, que é filho dos nossos irmãos George e também da nossa irmã Bruna. Que Deus possa abençoar você, João. Feliz aniversário. No dia 10 é a vez do Tiago Assis, meu cunhado, irmão da Glaucilene, minha esposa. Deus te abençoe, meu querido. Feliz aniversário para você. No dia 11, aniversário do Lucas Bravo, um dos filhos do pastor Silvário da irmã Rosângela, e aniversário do Arthur Gabriel Silva, filho dos nossos irmãos, embaixador do rei, hein? Filho dos nossos irmãos Antônio Carlos e Lucélia. Que Deus abençoe todos vocês, meus queridos. Feliz aniversário na presença de Jesus. Vivam todos os seus dias para viverem ao lado do Senhor. E de casamento? Temos aniversariantes, depois de algumas semanas sem registros de aniversário de casamento. Olha só quem está fazendo aniversário de casamento nesta semana. Olha quantos casais, meus queridos. Acompanhem comigo. Vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Rafael e da irmã Lígia, que amanhã completam mais um ano de vida conjugal na presença do Senhor. No dia 8, é aniversário dos nossos queridos irmãos Edequias e Maria Esther. Aliás, todos esses casais são muito queridos. Que Deus possa abençoar vocês, meus queridos irmãos, por mais um ano de vida conjugal. Ainda no dia 8, Luci e Valdeci Pereira, Luci Pevidor e irmão Valdeci Pereira. E ainda, irmão José Jorge Bezerra e irmã Maria Aparecida de Oliveira Bezerra. Todos vocês, feliz aniversário de casamento, que seus lares continuem sendo conduzidos pelo nosso Deus. Vamos orar pelo aniversário de casamento da irmã Luci, mas vamos orar também pedindo conforto do Senhor sobre a vida dela, da irmã Zilá, sua irmã carnal, que nesta última semana na semana passada, perderam o seu irmão, faleceu, e nós temos orado por elas. Temos orado pela irmã Herônia e por outras pessoas que perderam entes queridos recentemente. Eu quero também agradecer as orações da igreja. Domingo passado à noite eu compartilhei com os irmãos da nossa suspeita de que Glaucilene, minha esposa, estivesse infectada pela Covid-19. Graças a Deus o resultado do exame deu negativo. Ela foi acometida de uma forte virose, nós todos lá em casa essa última semana, mas graças a Deus nós estamos recuperados. Deus é muito bom e nós agradecemos as orações dos irmãos. Vamos então orar nesse instante? Pai querido, Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por este dia, pelo privilégio de estarmos reunidos. E agora pedimos, ó Deus, visita cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que estão conectadas conosco em uma das nossas mídias. Que o Senhor possa falar a cada coração. Que o Senhor possa receber o nosso culto nesta hora. Que cada um de nós, possa experimentar do mover do Teu Santo Espírito em seu coração. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, ministra a nós, para que nós sejamos acrescidos e edificados pela Tua palavra. Pedimos também nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa derramar uma bênção toda especial na vida dos nossos aniversariantes. Cada irmão e irmã e cada casal que nesta semana celebra mais um ano de vida ou de relacionamento conjugal. Derrama, Senhor, sobre eles do Teu favor, sustenta as suas vidas e conduz os seus passos para que a cada dia possam experimentar do mover do Senhor, da comunhão com o Senhor, da presença do Senhor em seus corações. Pai, que nós possamos ver a cada dia, cada vez mais, cada pessoa da nossa igreja, vivendo mais perto de Ti, mais próximo do Senhor, alimentando uma vida constante, regular, de devoção diária na Tua presença. Eu oro também, ó Pai, suplicando o consolo sobre aqueles que estão enlutados e suplicando a cura sobre aqueles que estão enfermos. Traz cura, Deus, traz cura, nós te suplicamos. Obrigado por aqueles que, a exemplo da Glaucilene, de mim, se recuperaram nessa última semana de alguma enfermidade. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós, nos dando livramento e trazendo cura conforme a Tua vontade. Pai, continua a ministrar a cada um de nós ao longo deste dia. É a oração que nós humildemente apresentamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor e assim preparar o nosso coração
para o tempo de compartilhamento e reflexão na sua palavra. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo por sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo opere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Nesta manhã eu quero convidar você a pensar sobre algo extremamente relevante para as nossas vidas. Aproveitando a Semana da Pátria, o feriado que se aproxima e também a campanha que nós temos realizado, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito dela. Quero convidar você a pensar nesta manhã sobre esses dois conceitos que vão aparecer agora na sua tela: cidadania e cristianismo. Nós temos visto, meus queridos irmãos, infelizmente, uma polarização de pensamento político muito grande em nosso país. Nós precisamos, como Igreja do Senhor, nos levantar e orar. Orar pela nossa nação, orar pelas autoridades constituídas, como a palavra de Deus nos ensina. E especialmente nós precisamos saber como nos posicionar em relação a tudo que tem sido debatido, a tudo que tem sido experienciado em nossa nação. Nós podemos e devemos ter os nossos posicionamentos, podemos até ter e fazer as nossas escolhas político-partidárias, mas nós precisamos saber que
como crentes em Jesus Cristo, a nossa obrigação maior não é tomar partido de A, B, C ou D. A nossa posição, enquanto seguidores de Jesus, é trabalhar para que, de todas as formas, em todos os aspectos, a paz, a justiça, inclusive a justiça social, possa ser uma realidade em nosso meio. Nós batistas, por séculos, defendemos alguns princípios que regem a nossa caminhada, que regem a nossa história, desde o início do movimento batista na Holanda e na Inglaterra, ainda no século XVII. E um desses princípios é exatamente o princípio da separação entre a igreja e o Estado. Sim, igreja e Estado não são a mesma realidade. São realidades que coexistem, são realidades que devem, inclusive, dialogar, mas não são uma e a mesma realidade. E nós precisamos ter esta consciência acerca do tempo que nós vivemos, acerca das opiniões que nós emitimos, e podemos e devemos fazê-la, porque somos cidadãos dessa terra, mas precisamos saber que, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos ter muito claramente definido em nossas mentes o que é a igreja e o papel da igreja, e o que é o Estado e o papel do Estado, para que nós possamos, como igreja e como representantes ou participantes do Estado, agir da melhor maneira possível em prol da promoção do ser humano em todas as suas dimensões. Por isso, nessa manhã, ou neste horário, quando você acompanha essa transmissão, eu quero abordar aquilo que historicamente nós, batistas brasileiros, temos defendido acerca desta questão. Hoje eu quero me ater a compartilhar com você alguns pressupostos, alguns ensinos, alguns postulados da nossa doutrina e também dos princípios batistas que regem a formação do pensamento batista em outros lugares ao longo do tempo, como eu disse, e também aqui no Brasil. E eu quero então apresentar alguns postulados da nossa declaração doutrinária e também alguns princípios batistas que nos definem enquanto movimento batista ao longo do tempo. Tá bom? Preste atenção, eu tenho certeza que isso vai nos auxiliar a conseguir refletir ainda melhor esse tempo que nós vivemos, de maneira consciente, de maneira crítica, de maneira responsável, como o Senhor espera de nós. Repito, independente dos nossos posicionamentos político-partidários, como seguidores de Jesus, nós precisamos agir como representantes dele aqui na terra. Você possa estar em oração por esta semana, pelo próximo dia 7. Nós temos ouvido muitas coisas na mídia de um modo geral, nós temos acompanhado muitas movimentações do que pode acontecer nesse dia 7 de setembro, e nós precisamos, ainda que participemos das manifestações, temos liberdade. Nós vamos ver exatamente na nossa declaração doutrinária, nos princípios batistas, que cada um de nós tem, possui e precisa desfrutar da garantia da liberdade de pensamento e da liberdade religiosa. Nós podemos ir às manifestações de um lado ou de outro, como a nossa consciência nos conduzir, mas independente do posicionamento que nós tivermos, nós precisamos agir como seguidores de Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta hora? Então, vamos pedir ao Senhor que nos traga direção sobre tudo que nós vamos falar nesse espaço. Pai, pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor possa nos fazer agir como bons cidadãos deste mundo, mas sobretudo que nós saibamos como agir como seguidores de Jesus em nossas palavras, gestos, atitudes, posicionamentos, enfim, que nós possamos reproduzir o conteúdo do Evangelho na nossa vida por inteiro. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos então com a nossa análise nesta hora da declaração doutrinária batista brasileira ou da Convenção Batista Brasileira. E eu quero apresentar para você algumas formulações, alguns postulados, como eu disse, quando nós pensamos acerca da relação que deve existir entre um seguidor de Jesus, um cristão e o Estado.
Então nós encontramos na declaração doutrinária da CBB as seguintes afirmações. A primeira delas vai aparecer agora na sua tela. Nós precisamos entender que a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. O que é que isso significa? Cada um de nós precisa ter garantido o direito de poder fazer a nossa escolha. Em qualquer movimento, desde a escolha da nossa caminhada religiosa, da nossa caminhada de fé, até do nosso posicionamento político, nós precisamos ter garantido esse direito. E esta declaração está dentro daquilo que forma o pensamento batista ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. A liberdade religiosa é um direito fundamental do homem. A segunda afirmação que nós temos, por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Você e eu precisamos ter garantida a nossa liberdade de fazer as nossas escolhas no que tange a nossa caminhada de fé. Nenhuma instância, nenhuma realidade, nenhuma instituição pode determinar aquilo que é a sua escolha de pensamento. É a escolha que você faz para a sua vida, para desenvolver a sua fé. Você precisa fazer a sua escolha a partir da sua própria convicção. E nós então defendemos isto e trabalhamos para que seja assim com todas as pessoas, para que a nossa decisão por Cristo seja uma decisão de fato consciente, uma decisão responsável. A terceira afirmação que nós encontramos na nossa declaração é a seguinte: cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus, segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. Nós devemos entregar ao Senhor, como Paulo nos diz, quando escreve aos Romanos capítulo 12, o nosso culto racional. Você deve cultuar a Deus com a sua consciência em paz, com a sua consciência em liberdade para escolher. Você deve cultuar a Deus com a inteireza do seu coração. A próxima afirmação agora nos mostra que como essa liberdade de pensamento, como essa liberdade religiosa se coaduna com as questões estatais ou com a questão do Estado em si. A quarta afirmação diz assim: a igreja e o Estado devem estar separados, por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. O Estado é uma coisa, a igreja é outra. As funções são diferentes. Como eu disse, embora possa haver convergência de interesses, de ações, porque através da igreja o evangelho é proclamado para que a situação do homem seja transformada em todas as áreas: física, material, social, emocional, espiritual, sobretudo espiritual. O Estado tem o dever de garantir sempre melhores condições de vida para a população de um modo geral. Então, é claro que há convergência de objetivos entre igreja e Estado, mas são duas instâncias, são duas realidades diferentes. Coexistem, mas não se configuram a mesma realidade. Sim, você deve, como bom cidadão deste mundo, fazer as suas escolhas com a consciência que Deus lhe dá, do ponto de vista das suas opiniões e convicções políticas e até mesmo político-partidárias. Mas nós não devemos ter a preocupação, o interesse, o afã de transformar o Estado numa igreja. Nem podemos deixar também que a igreja seja dominada, determinada e conduzida pelo Estado. Não. Nós batistas defendemos, como eu disse, o caro princípio da separação entre a igreja e o Estado. Olha o que diz a quinta afirmação da declaração doutrinária nesse assunto. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo.
É assim que nós defendemos. Você não é obrigado a concordar com todos esses postulados, mas é isso que está expresso na nossa declaração doutrinária. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O Estado deve garantir que todos aqueles que o desejem possam livremente exercer a sua liberdade religiosa. Não pode haver nenhum tipo de favorecimento a qualquer grupo ou credo, nem aos evangélicos, nem aos católicos, nem a outras experiências religiosas. Nós defendemos o dever do Estado de garantir que todos possam, pela sua própria liberdade religiosa, exercer a sua fé. A sexta declaração diz: o Estado deve ser laico e a igreja livre. Esta frase, ela é paradigmática. O Estado deve ser laico. As pessoas que vivem no Estado, as pessoas que servem ao Estado, inclusive as autoridades que exercem poder sobre nós, devemos orar, trabalhar para que elas se tornem seguidoras de Jesus, para que elas se tornem cristãs. Devemos batalhar pela nossa fé, devemos proclamar a nossa fé e orar para que de maneira positiva possamos influenciar aqueles que exercem poder e autoridade sobre nós, do ponto de vista da governança pública. Mas as pessoas devem ser cristãs e não o Estado. Nós entendemos pelo princípio da separação entre igreja e Estado que o Estado é laico, é laico e a igreja é livre para poder proclamar a sua fé sem nenhum tipo de ingerência do Estado, porque nós, como igreja, prestamos contas ao Senhor da igreja, a Jesus Cristo. Ainda no texto da declaração doutrinária, nós lemos o seguinte, acompanhe comigo na tela: reconhecendo, esse é o papel da igreja, que o governo do Estado é de ordenação divina. Nós, igreja, precisamos reconhecer isso, independente dos nossos posicionamentos e das nossas preferências. Quem governa sobre nós, governa com a permissão de Deus, é o que a Bíblia ensina. E esta ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos. E para que esta ordenação divina, para que essa governança que está sobre nós, possa trabalhar pela ordem justa da sociedade. Por isso, nós também aprendemos na Bíblia que é dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto, essa ressalva é importante, naquilo que se oponha à vontade e à lei de Deus. Quando há conflito, quando há confronto entre a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus e as leis que nos regem do ponto de vista civil, nós devemos optar pela palavra de Deus. Mas quando isso não acontecer, ou enquanto isso não acontecer, nós devemos estar sujeitos às leis que o Estado impõe a nós. E devemos reconhecer legitimamente o espaço do Estado, como a Bíblia nos ensina a fazer. Isso nos ajuda a pensar um pouco e a refletir sobre de que forma nós temos nos posicionado diante do que nós temos vivido. Como você tem participado da vida política da sua nação. Nós não somos chamados a estar à parte da história e nem negligenciar aquilo que é papel nosso. Como bons cidadãos que devemos ser, devemos sim, em tudo, em todo o espaço, manifestar o Evangelho presente na nossa vida. E devemos, com muita responsabilidade, com muito senso crítico, devemos fazer as nossas escolhas e tomar as nossas posições a partir da nossa consciência, da nossa livre consciência diante de Deus. Depois, se você tiver interesse, podemos conversar mais sobre isso. Podemos conversar mais sobre os postulados da nossa declaração doutrinária. Você pode ter acesso a esse material visitando o portal da Convenção Batista Brasileira, batistas.org. Você vai ter acesso a todo esse material, com várias referências bíblicas que nos ajudam a embasar
estas afirmações. Mas voltando agora para os princípios batistas que embasam essas declarações, que embasam esse conjunto de postulados que foi elaborado pela nossa convenção, o qual nós abraçamos também como Igreja Batista que somos. Nós nos voltamos especificamente para esses dois princípios batistas que, como eu disse, desde o século XVII, desde os primeiros movimentos batistas, ainda na Holanda e depois na Inglaterra, nós defendemos exatamente estes princípios que citei há pouco. O princípio da liberdade religiosa e o princípio da separação entre igreja e Estado. E quando nós lemos o conteúdo dos princípios batistas que versam a esse respeito, também compilado pela nossa Convenção Batista Brasileira, nós encontramos o seguinte texto, preste atenção. Tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus e por isso responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir os direitos do outro. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e para com Deus. Não tenha dúvida alguma a respeito disso. Nós cremos assim, entendemos assim. Igreja e Estado devem caminhar de maneira separada, autônoma um do outro, convergindo a partir de propósitos comuns, mas sabendo que são instituições, instâncias, realidades completamente diferentes. Um pouco mais? Olha o que nos diz. Acompanhe. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. É papel do Estado garantir isso. É papel do Estado garantir a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. E vou dizer algo muito importante, independente dos posicionamentos das pessoas que compõem a sociedade. Independente do pensamento, independente da ideologia, independente da vocação e da opinião política. O Estado não governa para aqueles que o elevaram a tal posição. Os representantes do Estado não governam para aqueles que o elevaram a tal posição. O Estado, os representantes do Estado, governam para todos. Devem governar para todos. O papel do Estado isso. Promover o bem comum igualmente para todos que o compõem. E a igreja? Nessa mesma tela, nós lemos, a igreja é uma comunhão voluntária de seguidores de Jesus, de cristãos, unidos sob o domínio de Cristo para o culto e serviço em seu nome. A igreja não é curral eleitoral. A igreja não existe para viver de conchavo com o Estado. A igreja existe para cumprir o seu propósito, o seu papel, a sua missão, onde as pessoas se reúnem voluntariamente, aqueles que querem, para poder, sob a égide de Cristo, a direção de Cristo, cultuarem o seu nome e servirem-no através daquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Avançamos um pouco mais? Na tela seguinte nós lemos: o Estado não pode ignorar a soberania de Deus, nem rejeitar suas leis como a base da ordem moral e da justiça social. O que é que isso significa? Preste atenção. Significa que o Estado não pode deixar de reconhecer que para a igreja a soberania está nas mãos de Deus. Aliás, o Estado não tem como ignorar isso, não é? O Estado tem que se tornar cristão para reconhecer isso, não. O que o Estado precisa reconhecer, preste muita atenção, é que este é o pensamento, que esta é a convicção da igreja. Porque se fosse diferente, a igreja não reconheceria o papel do Estado. É a Bíblia que nos ensina a reconhecer o papel do Estado, a autoridade do Estado, daqueles que governam sobre nós e inclusive de orar por essas autoridades. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Então o que o Estado precisa reconhecer é a elaboração, é o postulado, é a convicção que a igreja tem em relação a esse tema. Que Deus é soberano
e de que para a igreja a base de um conjunto de leis que possa expressar a mais alta moralidade e anseio de justiça social está nas Sagradas Escrituras. Para nós cristãos, uma ética elevada e um correto conceito de justiça social emergem da palavra de Deus. O Estado não pode deixar de reconhecer isso. Isso não significa se tornar cristão, o Estado, não. Mas ele precisa reconhecer o que define a igreja em relação à moralidade e à justiça social. E por que ela briga por isso? E deve brigar por isso, inclusive com o Estado, quando o Estado não estiver promovendo isso. Nessa mesma tela nós lemos: os cristãos devem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado e obedecer ao poder civil de acordo com os princípios cristãos. Romanos 13 nos ensina esse respeito. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, também escreve a esse respeito. O próprio Jesus diz que devemos dar a César o que é de César. Nós, como cristãos, precisamos trabalhar para que o Estado seja reconhecido e para que ele possa ter condições de realizar a sua função. Na tela seguinte nós lemos: o Estado, por sua vez, deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena. Não pode cessear a liberdade da igreja, seja ela qual for, no exercício do seu ministério espiritual. A igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, como ela entende, como eu disse há pouco, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. Nós precisamos promover a justiça e a paz. Nós precisamos proclamar na palavra, a partir da palavra, à luz do Evangelho. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, meus queridos, estamos vendo quando Jesus nos fala sobre esta ética elevada, sobre o nosso comportamento, sobre como deve ser a nossa caminhada neste mundo. É papel da igreja apresentar os postulados bíblicos que podem e que devem servir de base para o conceito de paz, prosperidade e justiça social que o Estado pode adotar. Isso não faz do Estado cristão, mas faz do Estado uma instituição consciente de onde se pode encontrar os mais altos, os melhores valores para estes postulados, para estas realidades. Na palavra de Deus. É assim que a igreja entende e defende e trabalha. Na tela seguinte nós lemos: a igreja tem a responsabilidade, nós não podemos nos furtar a isso, nenhum de nós, tanto de orar pelo Estado, quanto de declarar o juízo divino em relação ao governo. Volta para mim um pouquinho. Nós devemos ser sacerdotes e ser profetas. Pelo sacerdócio do crente, nós vamos orar pelas nossas autoridades, seja elas quais forem, gostando ou não delas, tendo ou não votado nelas, nós vamos orar por elas, concordando ou não com o que elas fazem. Nós somos chamados a orar pelas autoridades constituídas. Esse é o nosso papel como sacerdotes. Mas o nosso papel como profetas não pode ser negligenciado. Nós não podemos concordar com ações, comandos e desmandos que sejam contrários ao ensino da palavra de Deus, ao ensino do Evangelho, seja de que lado for. Isso é um movimento apartidário da nossa parte, deve ser apartidário. Ainda que defendamos um conjunto de ideologia partidária e temos direito de fazer isso sem nenhum problema. Conheço vários cristãos que são inclusive filiados a partidos políticos, nenhum problema. Mas o Evangelho ele é apartidário. E a ética do Evangelho ela é muito superior a qualquer conjunto de ideologias ou programa, qualquer conteúdo programático de qualquer partido. E nós precisamos, como profetas, quando necessário, nos levantar com voz profética e denunciar aquilo em que o Estado esteja falhando. Qualquer que seja
a instituição, qualquer que seja a dimensão, qualquer que seja a instância. Então nós devemos orar pelo Estado, voltando para a tela, e declarar o juízo divino em relação ao governo, as responsabilidades de uma soberania autêntica e consciente, e aos direitos de todas as pessoas. Esse é o papel da igreja. É um papel muito importante. A igreja também deve praticar coerentemente os princípios que sustenta e que devem governar a relação entre ela e o Estado. Isso está mais do que explicado, né? Nós não devemos falar de um jeito e agir de outro. Nós não podemos ter um discurso diferente da nossa prática, independente de interesses particulares. Nosso discurso deve ser alinhado com o Evangelho e a nossa prática também. A igreja e o Estado são constituídos por Deus e perante Ele responsáveis. A igreja dará contas a Deus, o Estado também. Devem permanecer distintos, mas ao mesmo tempo têm a obrigação do reconhecimento e reforço mútuos. Eu falei sobre isso, no propósito de cumprir-se a função divina. Isso aqui é muito sério. Repito, você pode concordar ou discordar com tudo ou com parte, mas você precisa, à luz de tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos acompanhado, tudo que nós temos visto, nós precisamos olhar para o Evangelho. Nós precisamos olhar para a nossa prática e nos perguntar se aquilo que nós cremos, de fato, tem sido vivido por nós. Os outros, as outras, darão contas de si mesmo a Deus. Mas você, como cristão, como seguidor de Jesus, é chamado a prestar contas do modo como você age, da forma como você se posiciona, da maneira como você se manifesta. Porque o seu compromisso maior é com o Evangelho da cruz. Quando Paulo estava já preso e sendo vilipendiado pelas autoridades judaicas, estava apresentando a sua defesa. Nesse instante, nesse versículo que eu vou citar, ele estava em Cesareia, apresentando a sua defesa junto ao governador Félix, procurador romano que governava sobre a Cesareia, capital da Judéia. Ele disse no versículo 16 do capítulo 24 de Atos. Olha o que o texto diz. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. O contexto que Paulo estava dizendo, claro, diferente do nosso. Ele estava falando a respeito da pregação do Evangelho e da negativa ou da oposição que ele estava sofrendo por conta dos judeus, pelo seu compromisso com o Evangelho e com a pregação do Evangelho. Mas nós podemos extrapolar o sentido daquilo que ele disse naquele contexto para aplicar esse texto ao que nós vivemos hoje. Dependendo da sua posição, dependendo do seu lado, dependendo da sua opinião, você precisa buscar diligentemente ter uma consciência limpa e tranquila diante do Senhor. Você precisa, pela sua própria análise, pela sua autocrítica, pela sua própria avaliação diante de Deus e da sua caminhada com Deus, ter a sua consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Todo seguidor de Jesus, todo, é um bom cidadão. Que assim seja com você e comigo. E que nós estejamos de fato comprometidos com a nossa nação, com o bem da nossa nação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. É por isso, meus queridos, que nessa semana nós estamos orando pela nossa nação. Porque este é o papel da igreja, orar. Por isso, desde a última quarta-feira, dia 1º, até terça-feira no feriado, nós estaremos orando diariamente pelo nosso país. Orando, para que o Senhor possa transformar a vida das pessoas. Nossa oração não é para que o Estado se torne cristão,
mas é para que as pessoas que servem o Estado se tornem cristãos, se tornem verdadeiros seguidores de Jesus. E hoje nós temos um motivo de oração para cada dia. E o dia de hoje, o motivo de hoje é um motivo muito, muito, muito importante. Orar pelos menos evangelizados no Brasil. Sertanejos, membros de comunidades quilombola, indígenas. Nós temos acompanhado toda a discussão indígena que está sendo tratada no STF. Orar pelos indígenas, orar pelos surdos. Sabia que os surdos estão entre os grupos menos evangelizados do nosso país? Orar pelos ciganos, também estão entre os menos evangelizados. Orar por aqueles que estão nos extremos da cadeia social. Os extremamente pobres e os extremamente ricos. Também estão entre os grupos menos evangelizados do país. Por isso nós vamos orar hoje. Pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que as pessoas da nossa nação conheçam, experimentem e sejam transformadas pelo verdadeiro Evangelho, por Jesus. Pai, pedimos que o Senhor nos dê discernimento diante de tudo aquilo que nós conversamos, tratamos e abordamos hoje. Sabemos que são temas sensíveis. Sabemos também, Deus, que a nossa nação vive um momento de tensão. Mas nós clamamos pelo poder que há em Cristo Jesus, para que o Senhor nos use, teu povo, teus seguidores, como instrumentos, para que nós saibamos como nos posicionar, em que lado nos posicionar, que nós possamos, ó Deus, sustentando a separação que deve existir entre a igreja e o Estado, que nós possamos influenciar as pessoas que servem no Estado brasileiro através do Evangelho presente nas nossas vidas. Usa-nos com este propósito. Nós queremos orar pelas nossas autoridades constituídas, orar, ó Deus, pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, orar, ó Deus, pelo seu corpo ministerial, orar, ó Deus, pelos senadores, pelos deputados federais, estaduais, distritais, orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, orar pelos membros do Supremo Tribunal Federal e pelos membros dos demais tribunais espalhados pelo nosso país. Queremos orar, ó Deus, pelos homens e mulheres que exercem liderança sobre nós. Que o Senhor possa, através de seguidores teus, conduzir a tua palavra ao coração dos nossos governantes. Para que, sendo ou não nossos governantes, possam antes ser seguidores de Jesus. Nós oramos pela transformação da nossa nação. Oramos também nesta hora pelos povos menos evangelizados. Nos levanta, nos dá como igreja estratégias, porque essa é a nossa responsabilidade. Evangelizar aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, ou aqueles que não compreenderam ainda o Evangelho de Jesus. Usa-nos, ó Deus, entre os ribeirinhos, usa-nos, ó Deus, entre os indígenas, usa-nos, ó Deus, entre os sertanejos, usa-nos, ó Deus, entre os quilombolas, entre os surdos, entre povos imigrantes, usa-nos, ó Deus, entre os menos favorecidos e os mais abastados. Usa a igreja para cumprir, ó Deus, a sua função. Usa a igreja para cumprir a sua missão. Essa é a oração que nós fazemos, com temor e tremor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Como eu já disse, hoje à noite teremos a nossa celebração presencial. Você pode acompanhar aqui nas nossas redes sociais, nos nossos veículos de comunicação, mas você pode estar aqui conosco no templo, se você quiser. Às 19 horas estaremos aqui. E hoje, com a nossa abertura da Mobilização Missionária 2021. Esse é o tema. A esperança é Jesus. Jesus Cristo é a única esperança. Este é o nosso compromisso. Esta deve ser a nossa pregação. Este é o papel da igreja
e o Senhor conta conosco para que a nossa nação seja transformada para a glória de Deus. Quer um aperitivo para hoje à noite? Então vamos encerrar essa celebração, este culto, cantando ao Senhor, aprendendo a música tema deste ano. A esperança é Jesus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau! Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho.
Deus.